noite a todos. Que Jesus possa então estar nos inspirando, né, a todos nós, para que a gente receba a mensagem que Ele nos trouxe já há 2000 anos, né? Mas que a gente a receba de coração e mente abertos, não como mais uma informação que a gente recebe, mas como algo que necessita ser conhecido, meditado, sentido, para que seja vivenciado. O assunto de hoje: reencarnação e renovação. No Livro dos Espíritos, capítulos 4 e 5, esse assunto da reencarnação é tratado com bastante propriedade, bastante profundidade. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 4, né, essa informação. Kardec discorre sobre a reencarnação. E ele vai usar uma conversa entre Jesus e um mestre do Sinédrio, um mestre de Israel, né? Nicodemos. É a conversa entre Jesus e Nicodemos. Ela está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, né? Eu pus aqui de 1 a 21 porque é todo o trecho que ele vai conversar com Nicodemos. Mas sobre reencarnação é do 1 até o 12, né? Mas então Kardec utilizou essa passagem, né, que a gente vai ler aqui depois, para falar de reencarnação. Mas o que a gente, assim, quando você se debruça com mais atenção a esse diálogo, a gente vai ver que tem muito mais coisa ali, certo? E que Jesus falou sim de reencarnação, falou mesmo, né? Mas Jesus não deu muita ênfase à reencarnação, mas ele deu muito mais peso, muito mais ênfase à nossa renovação. Renovar-se é se transformar, é se iluminar, é se regenerar. Podemos dar o nome que vocês quiserem. Fazer uma reforma interior, né? E nessa conversa, o que Nicodemos vai fazer é falar para Jesus assim, ó: como é que eu faço para ser igual a você? Como é que eu faço para ter uma comunhão com Deus que eu percebo que você tem? Então essa conversa está muito mais focada em a gente adquirir essa comunhão com Deus que Jesus já possuía naquela época, do que só em reencarnação. Não que não fale em reencarnação, lógico que fala, certo? Nós somos espíritas e Kardec mostrou pra gente que é assim, lógico. Mas ela tem algo mais. E é por isso que a gente vai ver que no Evangelho Jesus não deu muita importância para falar em reencarnação, mas ele falou a todo instante de renovação. Então esse é o maior peso, né? Então, para que a gente consiga essa comunhão com Deus, nós precisamos nos renovar, nos regenerar. Regeneração no sentido de nascer de novo, nascer uma nova pessoa, tentar, né, ser uma nova pessoa, através dessa reforma interior, dessa renovação. Então, o diálogo é esse. Esse diálogo está na tradução do Novo Testamento, né? Não de todo o Novo Testamento, só dos 4 Evangelhos e de Atos dos Apóstolos, feito pelo juiz Haroldo Dutra Dias. Ele fez, é a primeira tradução, sim, feita, que foi nos originais em grego do Evangelho, certo? E procurou tirar porque a gente sabe que a Bíblia e os textos do Evangelho, eles foram primeiro escritos em grego. O grego era inglês da época. Então não foram escritos em hebraico ou aramaico, que era a linguagem dos evangelistas. Foi escrito em grego. Mas, certo?
algumas palavras do Evangelho estão em hebraico, né? Então é gozado a gente... E o João faz muito jogo de palavras, né? Quem estuda o Evangelho, né, vai perceber que João usa muito jogo de palavras, palavras com duplo sentido. E aqui nós vamos ver isso, ó. Então, primeiro eu vou pegar a primeira parte. Ó, havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Nicodemos era um dos 70 do Sinédrio. O Sinédrio era, na época de Jesus, concentrava-se ali poder judiciário. Então ele era como se fosse um juiz do Supremo Tribunal Federal. O Sinédrio também tinha um poder político. Era um partido dos fariseus que tomava conta do Sinédrio. Era um poder político, né? Legislativo, vamos dizer assim, e executivo. Tá? E o Sinédrio tinha uma coisa ainda de... Ele era o banco central do povo hebreu. Por quê? Porque do lado do templo de Jerusalém tinha um forte chamado Torre Antônia, onde ficava toda a guarda romana. Então, ninguém ia se atrever a entrar ali, né? Estava cheio de soldados romanos. Então, o Sinédrio também guardava o dinheiro das pessoas. Então, veja a importância desse homem, né? Desse membro do Sinédrio que era o Nicodemos, né? E ele era um mestre dos judeus, um líder. Então, veja, Nicodemos tinha chegado ao ápice, ao cume do entendimento religioso daquela época. Ele era um sábio da Torá, da Bíblia hebraica. E pensando nisso, esse homem todo-poderoso, né, se sentia um pouco distanciado da mensagem, da vivência com Deus. Olha o que ele vai falar. Ó. Ele veio até Jesus, não, Nicodemos, de noite, ou seja, o Sinédrio era contra Jesus. Então, ele veio escondidinho, à noite, né, na surdina. E ele disse para Jesus, Rabi é mestre. Agora, para um mestre da Torá, um dos 70 mais importantes, chamar Jesus de Rabi ou de mestre, né, é porque ele tinha entendido que Jesus era maior que ele. Ele já tinha entendido isso. Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre. Ó, você veio de lá, de Deus, né? Pois ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que são os sinais? Os sinais são, para aquela época, os milagres. Quem fazia sinais que dava demonstração de conhecimento, de unidade com Deus, eram os profetas. Israel teve por 1500 anos muitos profetas. Isaías, vários aí que a gente conhece da Bíblia, né? Os livros de Isaías, vários livros. Bom, fazia mais ou menos 300 anos que não aparecia nenhum profeta mais. Aí vem Jesus e começa a fazer coisas que todos os profetas já tinham feito, mas ele faz muito mais. Muito mais. Então, o Nicodemos percebeu, ó, esse homem é um profeta. Ele vem de Deus. Né? Porque ele não pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele. Então, então os sinais que ele fala são esses supostos milagres, curas que Jesus fazia, que a gente sabe que não são milagres. São um conhecimento que Jesus tem, um poder que Jesus já tem, e que ele disse que se nós tivéssemos fé, nós também teríamos, né? Então ele faz coisas que para nós até hoje não são compreensíveis, mas ele fala que são coisas naturais. Então veja, o Nicodemos se sentia muito abaixo, muito distante do reino de Deus, né? Então veja, a pergunta de Nicodemos, né, é assim, no fundo, ele quer perguntar para Jesus assim, ó, como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Você está vindo de lá, você sabe o caminho, não sabe? Certo? Para quem, ó, você vai para São Paulo ou Galácia? Se o Galácia não conhece São Paulo, né? Como é que eu faço para ir na rua tal? O Galácia não conhece nada, não adianta. Eu tenho que perguntar
para quem é de São Paulo, eu sei como é que faz, vai daqui, vai ali. Então, ele está perguntando para Jesus como é que faz para entrar lá. Porque Jesus veio de lá, ele já sabe como é que é o negócio. Né? Então, se podemos falar assim, como que eu faço para ter essa comunhão que você já tem com Deus? Eu quero ter também. Quem não quer? Ele era um sacerdote, um doutor da lei, ele queria chegar lá. Ele não era sumo sacerdote, ele era o sacerdote. Certo? Mas veja, ele era um dos 70 do Sinédrio, ele não era qualquer coisa, né? Ele era amigo do Gamaliel, que é o mestre, né? O tutor do Paulo de Tarso. Então, essa no fundo é essa pergunta: como é que eu faço para fazer o que você faz? Para chegar onde você chegou? Essa é a pergunta, né? E é bacana que é aí que nós vamos começar a ver que não é só reencarnação, também é renovação. Jesus vai responder em duas partes. Jesus primeiro vai falar o que é preciso fazer para ver o reino de Deus. E depois, o que é preciso fazer para entrar no reino de Deus. Porque é o seguinte, você sabe que está tendo uma festa num lugar, você quer ir na festa. Você chega lá, está tendo festa não. Bom, você viu, está tendo festa. Mas para entrar, precisa pagar. Sabe? Tirar, né? Enfiar a mão no bolso. Então, ver é uma coisa, entrar é outra. Certo? Dá para entender, né? Ver uma coisa, entrar é outra. Bom, então vamos lá. Jesus vai responder para ele. Ele não falou isso, mas Jesus, né? Ele já vai à frente. Ele já entendeu o que o Nicodemos queria, certo? Ele entendeu direitinho. Ele vai falar assim, eu peguei aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém só para vocês verem a diferença. A Bíblia de Jerusalém e todas as outras vai estar escrito: em verdade te digo, quem não nascer de novo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pegou uma tradução francesa, de Sassi. Também é nascer de novo, né? Então quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas a tradução real, verdadeira, muito mais próxima, porque o nascer de novo foi usado, por exemplo, quem for na Igreja Católica, eu posso falar que é lá, eu já sei como é que é. Quando vai batizar, ele usa esse texto aqui, né? Nascer de novo. Esse nascimento significa o quê? Tipo assim, se renovar, fazer uma coisa diferente, ser uma nova pessoa, né? Então, quando a pessoa entra numa outra igreja, por exemplo, uma igreja evangélica, ele entra lá já adulto, não tem o dia do batizado, ou seja, o dia que ele assume, eu sou dessa igreja aqui, dessa religião aqui. Então, ele assume essa vontade de se renovar, né? De ser essa pessoa daquela religião lá. Então, veja, foi usado esse nascer para dar esse enfoque, né? Para valorizar o batismo. Mas, na verdade, a tradução é outra. Certo? Em verdade, Jesus disse em resposta, Jesus disse para ele, amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado, não é nascer. Se não for gerado de novo, ou então, aí tem o duplo sentido, ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Então veja, amém. Quando Jesus estava na cruz, escreveram lá INRI, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, não está em cima da cabeça dele uma placa? É um acrônimo, a gente chama, né? 4 letras que formam um acrônimo, uma palavra que quer dizer, tem quatro palavras para dar sentido. Dizem que amém quer dizer Deus, o Rei está comigo. Tá? Deus, o Rei está comigo. Isso é amém. Mas o amém, então, é o seguinte, se Deus está comigo, o que eu falo é verdade. Concorda comigo? Se Deus está comigo, se eu falar que isso aqui é preto, é porque não tem que duvidar, é preto. Se eu falar que as letras aqui são amarelas, ninguém pode duvidar porque Deus está comigo. Então, amém quer dizer assim, claro, é isso mesmo. Opa, tá certo, é isso. É isso que quer dizer. Tudo bem, é isso mesmo. Não tem dúvida, tá certo. Quer dizer, é isso que quer dizer. E é uma palavra em hebraico, não é uma palavra em grego. Por que será que o João usou essa palavra? Boa pergunta. Quando vocês encontrarem com o João, vocês perguntam. Eu não sei. Mas ele usou. Tá? Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus.
Esse de novo pode ser considerado também, chama anotem, a palavra é anotem, né? A-N-O-T-H-E-N. Quer dizer, ou de cima, ou do alto, ou novamente, ou de novo. São vários significados, né? Porque, veja bem, gente, as línguas antigas eram línguas pobres. Até hoje no inglês, uma palavra tem vários significados. Imagina naquela época, né? Então, era muito mais pobre a língua. Então, tem vários significados. E a gente vai ver que os dois dão certo. Tá bom? Vamos lá. Jesus respondeu então que para ver o reino de Deus tem que ser gerado novamente, né? Ou de novo, ou então ser gerado do alto. Veja o que o Nicodemos vai responder para ele. Mas como pode um homem, sendo velho, Nicodemos era já um senhor, né? Um sábio lá, né? Sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez do ventre de sua mãe e ser gerado? Alguém tem dúvida que o Nicodemos entendeu que Jesus está falando de nascer de novo no ventre, de reencarnar, de voltar para o ventre da mãe, né? E ser gerado novamente. Alguém tem dúvida disso? Então veja, quando você fala nascer, é uma coisa, mas o Nicodemos entendeu que Jesus está falando assim, precisa reencarnar. Agora, o povo hebreu, naquela época, não achava que reencarnação era possível. Eles acreditavam que os profetas, aqueles espíritos especiais, podiam nascer de novo, se reencarnar. Mas não era uma lei natural, todo mundo reencarna. Não era assim. Tá? Mas o Nicodemos entendeu. Como ele já entendia um pouquinho do que é reencarnar, que ele pensava que os profetas poderiam reencarnar, né? Então ele entendeu. Como é que posso, um homem velho, entrar no ventre da minha mãe e ser gerado novamente, né? Então, aqui nós temos certeza que Jesus falou de reencarnação, que o Nicodemos entendeu que Jesus estava falando de reencarnação, não tem dúvida, então não tem nada de batismo aqui, né? Jesus responde outra vez, amém, amém. É claro, Nicodemos, é isso mesmo, não tenha dúvida, certo? Pode ser, pode crer, estou falando que é isso mesmo. Então, amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado, de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, para ver o reino de Deus, só precisa ser gerado. Agora, para entrar, precisa ser gerado, né? De novo, novamente, e também do alto. Aí você entra. Aí você entra no reino de Deus. Ou seja, aí você vai ter comunhão com Deus, né? Então veja, vamos pensar que não tem nada a ver de regeneração aqui pela água do batismo. Isso é certeza, não tem. Nicodemos entendeu direitinho, tá bom? Para que a gente não fique, não, eu estou querendo deturpar o que fala na igreja, por exemplo, ou não. Aqui nós estamos tentando entender o que Jesus falou, sem brigar com ninguém. Respeita-se quem não acredita em reencarnação, respeita, mas nós vamos buscar o conhecimento que liberta, não é mesmo? Então vamos lá, ser gerado de água e de espírito. No livro dos Espíritos, questão 27, Kardec pergunta se existem dois elementos no universo, espírito e matéria. E os espíritos falam assim, além deles, acima de tudo, Deus. Então, Deus, espírito e matéria são os três elementos gerais do universo. Mas que matéria? Isso aqui é matéria. Isso aqui é matéria. Tudo matéria. Certo? Isso aqui é matéria. Então, tem matéria de vários tipos, não tem? Certo? Então, e tem matéria que nós não vemos. Certo? O nosso corpo espiritual é matéria. Só que é uma matéria mais sofisticada, mais sensível. Então nós não vemos. Certo? As energias que nós emanamos é matéria também. É material, porque tem ondas, né? É matéria. Mas nós não vemos. Então, veja, a água, naquela época, na época de Jesus, a água era o símbolo da matéria, que nós, dentro da doutrina espírita, chamamos de fluido cósmico, universal, que gera toda a matéria do universo.
Desde a mais sublime, mais sutil, até a mais grosseira, que seria, por exemplo, essa mesa, essa parede. Então, ó, por que a gente fala que a água é o símbolo da matéria ou do fluido cósmico? No livro de Gênesis, Bíblia, capítulo 1, quem for abrir a primeira página da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, Deus primeiro criou a luz. Depois, Deus estava pairando sobre as águas, aí Deus separou as águas de baixo com as águas de cima. As águas de cima deu o nome de céu, as águas de baixo fez o elemento árido, terra. Então veja, já naquela época a ideia de que a água era o gerador da matéria. Então, o que Jesus fala, nascer de água, é isso que ele quer dizer. Agora, vamos trazer para a nossa realidade. Quando você nasce, você está dentro do ventre da sua mãe. O que tem dentro do ventre, além de você? Líquido amniótico, né? Que é água. Certo? Seu corpo é 70%, 75% de água. Certo? O seu cérebro está envolto por uma geleiazinha, uma água também, que é o líquido encéfalo-raquidiano. Céfalo-raquidiano, esse é o nome. Então veja, tudo tem água. Né? Então quando Jesus fala de água, é esse símbolo da geração da matéria, ou da matéria como um todo. Então é importante a gente lembrar disso, né? Porque se nós sermos criados da água é matéria, então o nosso corpo é matéria. Né? Então Jesus fala assim, ó, ser gerado de água é de espírito. Então de água nós entendemos. De água eu já entendi que é nascer de novo, reencarnar, sair do ventre da minha mãe. Certo? Então, ser gerado de água é reencarnação. Ser gerado de novo é reencarnação. Agora, ser gerado do alto ou ser gerado do espírito é o que então? É essa renovação que nós precisamos realizar. É essa purificação. Então nós podemos, por exemplo, reencarnar 1000 vezes, cometer sempre os mesmos erros, não sai do lugar. Reencarna, morre, vem aqui, repara os erros, mas comete mais um monte, e volta, e morre, e fica, virando. Podemos. Agora, nós podemos, como Paulo, numa reencarnação, dar um salto de qualidade, né? A ponto dele dizer, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É outra coisa, né? Então, aqui nessa passagem, Jesus está dizendo para nós que nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu faço o meu futuro. Né? Então, o que eu sou hoje é consequência do que eu fui, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer no passado. E o que eu serei amanhã é consequência do que eu faço ou deixo de fazer hoje. Então, eu sou herdeiro de mim mesmo. O meu corpo é gerado pela união do sexo masculino com o sexo feminino. Meu pai e minha mãe gerou um corpo. Mas eu, espírito, sou herdeiro de mim mesmo. Né? É profundo, mas é a realidade. Então, a gente, ao invés de pensar em ser gerado, pensar em regeneração, regenerar, né? Essa mudança, essa transformação que nós somos convidados por Jesus. Ninguém poderá entrar no reino de Deus se não ser gerado da água e do Espírito. Então, é isso que nós temos que fazer, né? Então, a gente pode dizer que reencarnar, para ter uma coisa bem assim, ó, reencarnar é estar matriculado numa escola. Você foi matriculado, você pode estar frequentando, mas se você não passar de ano, né, não for aprovado nas provas, você faz tudo de novo. Então, reencarnar, se não tiver, se não for jubilado, né, da escola, fica reencarnando. E aqui não é. Pode reencarnar quantas vezes precisar. Nós já estamos aqui numas 300 e não muda muita coisa. Então, reencarnar é ser matriculado na escola. Regenerar, aí a gente pode pensar que é ser aprovado. Opa, foi aprovado, regenerou, melhorou, renovou-se, né? Então deu um salto de qualidade.
podemos pensar dessa forma, né? Então, e tem mais ainda, Jesus vai chamar a atenção do Nicodemos 2 vezes nesses trechinhos aí. Ele vai falar assim, ó, isso está bem mais à frente um pouquinho, né? Bem mais não, um pouquinho mais, ó, item 3, 10, versículo 10. Tu és mestre de Israel e não sabe essas coisas? Jesus chamou a atenção dele, né? Pô, você é o bambambam aqui, não sabe disso que eu estou te falando, né? E tem outra ainda, ele fala assim, ó, se vos falei das coisas terrestres e não credes, né? Você está vacilando, né? Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Quer dizer, estou falando do básico para você, Nicodemos, que é preciso nascer de novo, ser gerado outra vez, é preciso ser gerado de água e de espírito. Você não está entendendo? Imagine então se eu falar das coisas de Deus. Deus não tem como, não vai ter como. Então, gente, pensa numa coisa. Tem lá em Provérbios, na Bíblia, está escrito assim, ó, que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Né? E a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Por quê? O que a gente acha que sabe, nós estamos com a bola toda, eu sou sábio. Para Deus isso é fichinha. Quem sabe, por exemplo, fazer um cego enxergar só cuspindo pegar um pouquinho de terra, cuspir nela, passar no olho dele? Quem sabe fazer? Jesus sabe, eu não sei. O melhor cirurgião da Galáxia, eu não sabia que tinha um desse, né, Galáxia? Consertava tudo, né? Por quê? Porque o melhor cirurgião da face da terra não faz, sabe? Qualquer cego enxergar, Jesus fazia, né? Um paralítico levantar. Então, a sabedoria dos homens para Deus é loucura, é isso que quer dizer, né? Sabe? Por quê? Porque o que Deus faz nós não sabemos. E Jesus, como estava junto de Deus, unido a Deus, ele fazia também. Então, gente, eu vou fazer 3 perguntas para vocês agora. Pode responder só para dentro, não precisa responder para mim não. Ó, o que nós temos feito, nós, né, com todas as informações que têm nos chegado até hoje, né, desses 2000 anos de cristianismo, o que nós estamos fazendo com essas informações? Que bonito, né? Jesus era bom mesmo, tá nisso só, né? Cada um responda como quiser. Vocês têm consciência que vocês, eu também, eu me incluo, tá? Poderia estar vivendo muito melhor se a gente estivesse seguindo com mais afinco o ensinamento de Jesus? Vocês conseguem perceber que se a gente tivesse gana, vontade, garra, a gente estava melhor? E uma outra, né? Quantas reencarnações nós vamos ainda precisar, né, para chegar na condição em que Jesus está e que o Nicodemos estava louco para chegar também, que era essa comunhão com Deus? Quanto vai ver? Mais 300? Mais 500? Ó, 500, põe aí, vai, uns 80 anos, mais uns 100 lá parados do outro lado lá. Vai longe, hein? Vamos esperar tudo isso? Essas são perguntas que cada um tem que se responder. Cabe a nós. Jesus. Nós podemos numa encarnação dar um salto de qualidade como o Paulo deu. Mas também podemos ficar marcando o passo. Depende de nós. Tá bom? Então, não basta, e é isso que é importante, não basta a gente estar aqui no Centro Espírita toda sexta-feira, ou então, se eu sou católico, eu vou na missa de domingo, ou vou no culto 2 vezes por semana na igreja protestante. Não basta. Esse é de adoração a Deus, a Jesus. Isso aí, o que nós precisamos, gente, é seguir Jesus. Jesus, segundo os Espíritos, é o nosso modelo e guia. Guia é o que vai na frente. Modelo é aquele que você olha assim, ó, eu quero igual. Você quer um vestido bonito, você fala assim, ó, trouxe um modelo, faz um igual para mim. Não é assim que faz? Vai na costureira, faz um igual. O tecido é até da mesma cor, sabe? Então, modelo. Então, modelo é para ser copiado. Guia é para ser seguido. Jesus é isso, é modelo e é guia. Então nós temos que ir atrás de Jesus, fazer o que ele faz. É difícil, dá trabalho. A gente tem que superar muito do nosso egoísmo, porque a gente sempre quer resultados imediatos na vida.
mas a promessa de Jesus não é de felicidade agora, é de felicidade na vida eterna, como ele fala. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não é aqui, porque aqui você sabe que vai morrer. Aqui todo mundo vai desencarnar. Agora, morrer como espírito imortal que nós somos, não. Então, o corpo morre, o espírito sobrevive. Então, vida em abundância é a vida onde você não precisa mais reencarnar, não precisa mais reparar os erros cometidos. Então, gente, reencarnação é uma coisa, renovação é outra. As duas são essenciais para que a gente conquiste essa comunhão com Deus. As duas são essenciais. As duas, certo? Vamos pensar assim, eu pus aqui processos independentes. Por quê? Porque eu posso reencarnar 300 vezes e ficar na mesma posição, sem caminhar 1 metro adiante, sem crescer, como eu posso dar um salto de qualidade, né? Então, as duas, elas são indispensáveis, mas elas precisam ser bem aproveitadas. A minha reencarnação precisa ser trabalhada intensamente para que haja em mim essa mudança, essa reforma íntima, essa iluminação, essa regeneração ou essa renovação. Então, as duas são essenciais, mas uma não depende da outra. Então, tem gente reencarnando há 300 anos e não modificou nada. E nós somos muito desses, viu? Não precisa... Nós estamos errando na mesma coisa há muito tempo. Certo? A gente comenta um pouquinho disso depois. Então, a gente pode reencarnar um monte de vezes e não aproveitar, só ficar, né, marcando passo. E como podemos, numa só, dar um saldo de qualidade. Emmanuel vai falar assim, ó. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Só isso. Fonte Viva, capítulo 30. Peguei só essas duas frases. Então, se nós temos o gene da divindade, a nossa genética espiritual, né, é divina. A minha genética física é do meu pai e da minha mãe. Mas a minha genética espiritual é divina. Então, gente, se eu tenho DNA de Deus, vamos dizer assim, o meu espírito, eu estou sofrendo porque eu estou tentando ser o que eu não sou. Eu sou filho de Deus. Deus é amor. Enquanto eu não amar também, eu vou sofrer. Simples assim. O dia que eu aprender a amar, aí eu não sofro mais. Então, por exemplo, uma pessoa faz um desaforo para você, você guarda rancor, mágoa, né? Isso aí é divino? Não, porque Deus é perdão total, né? Porque Ele ama, Ele perdoa. Jesus perdoou lá na cruz, né? Então, se perdoar é divino e eu guardo mágoa, que é o contrário de perdoar, eu vou adoecer. Eu vou adoecer primeiro espiritualmente, emocionalmente, psiquicamente e por fim, né? Mais adiante, fisicamente. Então, a medicina atual já fala que quem guarda mágoa tem uma grande probabilidade de desenvolver câncer. É a medicina que fala, não é a religião espírita. Certo? Então, veja, mágoa não é saudável. Mágoa não é bom. Não é divino. Mágoa vai contra o nosso DNA divino. Então, nós precisamos acordar para isso. Certo? Precisamos modificar a nossa maneira de ser. Né? Nossa constituição espiritual não comporta mágoa, ressentimento, ódio, rancor, vaidade, não comporta. Sempre que você tiver esses sentimentos ainda, eles vão te prejudicar, tenha certeza disso. Né? Jesus ainda vai falar nessa passagem, não? O versículo 6, isso mesmo. O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Daqui não tem dúvida nenhuma, né? Corpo gera corpo, espírito renova espírito, né? Então, nós precisamos desapegar do corpo.
E a gente fala isso, a pessoa fala assim, não, você não liga para nada, deixa você ficar doente, você vai ver como você vai cuidar do seu corpo. Não, tem que cuidar não. Ninguém está falando para você desprezar o corpo físico. Estou falando para desapegar. É diferente. A gente faz muita coisa, o nosso egoísmo é isso. É uma preocupação com o nosso ego, com a nossa personalidade, com o que eu acho ser certo. Né? Então, desapegar do corpo não é não cuidar do corpo, não é maltratar o corpo, não é ficar se batendo lá, penitenciando, não é isso. Desapegar do corpo é não valorizar tanto o corpo, certo? E valorizar pelo menos um pouquinho mais o espírito que você é. Porque o seu corpo, você goste dele ou não, você faça o que você quiser, você vai desencarnar. Você não vai ficar com ele para sempre. Agora, o seu espírito é eterno, o seu espírito não vai acabar jamais. Então, você vai cuidar do quê? Daquilo que é eterno ou daquilo que é perecível? Aquilo que tem começo, meio e fim. Cada um pense como quiser. Então, carne gera carne. Né? Uma mulher e um homem geram um outro corpo. Agora, o espírito gera o espírito. Ou seja, eu sou herdeiro de mim mesmo. Eu me renovo. Eu me transformo. Eu me esforço para isso. Eu tenho que me esforçar cada vez mais. Certo? Kardec, lá no túmulo dele, escreveu essa frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Ou então progredir sem cessar. Tem duas traduções. Tal é a lei. Então nós podemos pensar assim, ó, nascer, morrer, renascer ainda, reencarnação. Progredir sempre, renovação, mudança, evolução, iluminação. Então, não basta só ficar reencarnando, renascimento corporal. É preciso que haja essa renovação espiritual. Nós precisamos acordar para isso. E o objetivo aqui é esse, não é provar a reencarnação. Para mim ela está mais do que provada. Eu já conversei com uma pessoa, depois de um tempo ela ficou grávida, depois de um tempo ela trouxe o menininho aqui, e nós ficamos sabendo que aquele menininho era, na época que ela procurou a gente, sem estar grávida ainda, era o obsessor dela. Então, a reencarnação para mim eu não tenho dúvida nenhuma. Certo? Se vocês tiverem, eu respeito. Mas eu não tenho. Agora, a renovação espiritual nós precisamos acordar. Porque eu preciso renovar e muito. E muito. Certo? Então, que a gente pense nisso. Né? Temos, portanto, que investir na nossa renovação íntima. Né? E renovação espiritual é renovar pensamentos, ou seja, mudar a maneira de pensar. Renovar sentimentos, mudar a nossa maneira de sentir. O sentimento a gente fala em coração, né? E é mudar o nosso comportamento, a ação, as mãos. Nós precisamos fazer essa renovação. Isso é fundamental se a gente quiser chegar no reino de Deus, ter essa comunhão com Deus que Jesus tinha. E nós queremos, é lógico, né? O que seria renovar pensamento? Mudar a nossa maneira de pensar. Não tem mais aquela, não. O Galácio fez mal para mim, então eu tenho direito de revidar. Não, fulano falou mal de mim, mas quem fulano pensa que é? Eu preciso mudar isso. Fulano falou isso, cuidado, né? Ele tem até um pouco de razão, porque se eu não sou hoje o que ele está falando, já devo ter sido, né? Mas eu quero ser melhor. Então eu quero que ele veja que eu melhoro. Então, se o Galácio me ofendeu, certo? Como eu falei, olha, vamos pensar, será que ele não estava passando por um momento difícil quando ele falou aquilo? Então, vamos relevar, então, mudar essa maneira de pensar, ampliar, certo? A nossa visão espiritual, a nossa visão de mundo. Então, quando eu olho, agora não vejo mais o Galácio, a Ana Raquel, o Silvio. Eu vejo espíritos imortais que estão, Galácio, Ana Raquel e Silvio, certo? Mas que já tiveram outras encarnações, com outros nomes, em outros lugares, com outras famílias, já viveram outros momentos e estão em evolução. Então eu estou começando a compreender. É isso que é mudar, ampliar a nossa visão. É isso que então a gente precisa mudar o nosso pensamento. A doutrina espírita nos ajuda muito a fazer isso.
Mudar sentimento, gente, é começar a tirar, abandonar ressentimento, rancor, mágoa, ódio, inveja. Mudar isso aí, sabe? Respeitar o outro com o direito dele de ser quem ele quiser e fazer o que ele quiser. Então, tirar isso aí, começar a trabalhar mais a nossa generosidade, a nossa caridade, a nossa vontade de ser útil, de ajudar, seja quem for. Mudar sentimento é isso. Precisa de um esforço. Eu quero mudar. Vou dormir hoje, amanhã sou uma nova pessoa, um novo homem. Não vai ser assim. Eu preciso me esforçar para isso. Então, mudar sentimentos é isso. É trabalhar nesse desenvolvimento de melhores sentimentos. E mudar o comportamento é passar a ter uma conduta que nós sabemos já ser certo. Nós estamos aqui no Centro Espírita, a gente está estudando o Evangelho toda hora, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Está na hora de começar a agir de maneira correta. A não fazer aquilo que você sabe que não é correto. Então, precisa dar uma nova direção para a nossa vida. Sabe assim? Então, se a gente não fizer isso, a gente vai ficar repetindo reencarnações, errando, voltando para quitar os débitos do passado, criando novos débitos e não vamos sair do lugar. Então, Deus quer que a gente resgate sem chorar, só suando. Então, vamos resgatar sem chorar, vamos só suar, vamos trabalhar no bem, né? Para fazer isso ser melhor. É importante, a gente sabe quais são os nossos problemas principais? Isso nós precisamos, onde eu sou falho. Um espírito obsessor, no livro do André Luiz, fala assim que perguntaram para ele, como que você faz para obsedar, né, para prejudicar determinado fulano? É simples. Eu fico avaliando qual é o desejo central dele. Pode ser posse, pode ser poder, pode ser prazer, pode ser prestígio. Eu fico avaliando qual é o desejo central. Quando eu percebo que é esse o desejo central, eu sempre vou fazer ele olhar, ele direcioná-lo para esse prazer. Então, por exemplo, eu gosto de poder. Então, eu sou convidado para entrar na política. Eu falo, não, eu sei que já faço bobagem, sei que está na política, então não vou. Uma vez, duas vezes, três vezes, até que um dia eu entro na política. Sede de poder. A hora que eu entro, eu me dano. Aí eu começo a cair, a cometer um erro atrás do outro. Isso em qualquer, financeiramente, seja como for, né? Então, gente, analisa qual é o seu desejo central e luta muito para não cair no mesmo erro que você tem caído há 200 encarnações. É o mesmo, pode ter certeza que é o mesmo, não pensa que é diferente. O espírito obsessor que fala isso, está numa ordem de André Luiz. Então, eu vou deixar essa mensagem para vocês. É uma mensagem do Urbano. É isso aí só. Né? Então, porque você está num mundo de expiação e provas. Então você vai passar por provações, por dificuldades, você vai passar por inúmeras situações adversas que vão te testar. Certo? Mas, se a sua proposta é de se renovar, como Emmanuel fala aqui, ninguém estrague o dom de renovar a vida. Ninguém te estrague isso. Você é capaz. Cada um de nós aqui é super capaz de se melhorar. Então, vai ter dificuldades? Vai. Mas tenha certeza, Jesus está do teu lado. Deus envia sempre alguém para te dar força, para te falar assim, não vai por aí, vai por aqui. O problema é que nós temos que dar mais atenção para os nossos benfeitores que estão tentando nos ajudar e deixar de dar atenção para os nossos inimigos, os nossos obsessores, que podem estar encarnados ou desencarnados. Quando eu parei de ir no bar, mas quantos amigos meus vinham assim, vamos lá, larga a mão. Eu falei, não vou mais, né? Isso tem mais de 20 anos, tá bom? Certo? Por quê? Porque eu não dei ouvido. Eles eram meus inimigos? Não, eram meus amigos. Mas naquele momento, eles estavam muito mais me prejudicando, mesmo sem a intenção. Por quê? Porque as pessoas se utilizam umas das outras, pode ser encarnado ou desencarnado, para te desencaminhar. Então pensemos nisso. Reencarnar é necessário.
E reencarnando a gente vai ver. Ó, o reino de Deus é esse, ó. Eu sei onde que é. Agora, para entrar, a gente precisa se renovar. Esse é o bilhete, o ingresso. Vamos buscar essa renovação. Obrigado a todos.